Eu sempre costumo dizer assim, ó, eu não tenho um script pronto, Certo. mas eu sempre peço a Deus uma direção. Pastor Felipe, o último dia que veio aqui, foi totalmente diferente da outra vez que ele veio. Sim. Nós trabalhamos em cima daquela vertente que Deus foi dando ali um discernimento, uma visão. E hoje, de dia, Deus estava falando comigo sobre este assunto. Tanto que eu tenho algumas coisas escritas Amém. aqui, dá para nós conversar sobre esse assunto. E o Senhor, antes disso, como o Senhor já veio já instruído, inspirado por Deus, não instruído por mim. Deus está no né? negócio. Que, para quem não sabe, o pastor, nós conversamos, ele perguntou para mim, Júlio, me passa alguma coisa aí, e eu... Tem algum tema, tem alguma coisa? Não, então vamos lá, né? Seja que Deus quiser. Eu sempre digo que eu sempre costumo ir pela posição ministerial, né, pastor? Certo. A gente não vai fazer uma pergunta pastoral para uma pessoa que não exerce o pastorado, que não sabe o que é ser um pastor, né? E com o Felipe, eu já falei sobre isso também, com o pastor Felipe, né? E uma das coisas que eu quero já de imediato perguntar, o senhor, depois dessa breve explanada que o senhor nos deu aí, já nos deixou já com o nosso coração ardendo aqui, e eu sei que as pessoas que estão aí vão receber e vão ser abençoadas. E mais uma coisa, né, pastor Michael? Pega o teu dedinho abençoado, meu irmão, minha irmã, compartilha, curte, né? Comenta, manda no grupo dos amigos, manda até no grupo dos inimigos também, né? Vamos abençoar eles também em nome de Jesus. Tô brincando, manda para a tua igreja e para o grupo da igreja, em nome de Jesus. Pastor, qual é o maior desafio de um pastor na atualidade? Na sua visão, nós somos formadores de opinião. Certo. Eu quero ouvir da sua boca hoje, do seu pensamento, qual é a maior dificuldade de um pastor, um desafio na atualidade. Bom, os pastores, eu acho que é onde dizer que não existe um desafio, né? Sim. Que a gente diz, tem um desafio. São um conjuntos, né? Eu penso assim, ó, como todas as coisas que vamos fazer tem desafios, né? E tudo aquilo que fizemos para Deus, existe desafios maiores ainda, né? Porque nós não lutamos contra a carne, não lutamos contra sangue, né? Lutamos contra principados e potestades nas hostes celestiais. Então essa guerra espiritual, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Hoje, infelizmente, a gente vê assim, pastores desistindo de labutar a carreira da fé como um pastor e muitos até como cristão, porque esta guerra espiritual ela é muito grande, esta peleja espiritual, né, contra principados, potestades, que vem diariamente, né? Existem questões pessoais às vezes, existem questões financeiras muitas vezes, né? Mas o que mais pesa é a questão espiritual, é uma guerra, né? Porque tu ser um cristão e tu ser um pastor, você vai enfrentar desafios enormes, né? Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está nos dando um alerta. Vocês são igreja, vocês estão firmados na rocha, mas o inferno vai se levantar. Então o inferno vai se levantar. Então o maior desafio para mim, um dos maiores desafios é essa guerra espiritual, né? Porque tem aquele dia que tu ora, tem aquele dia que tu jejua, tem aquele dia que tu busca, né? Mas tem dia que é difícil. Tem dia que não conseguimos orar, né? Eu digo lá na igreja, o pessoal fica assim, mas o pastor fala isso. Eu falo porque eu sou ser humano. O que eu falo na igreja? Eu digo assim, tem culto que eu venho, mas não tenho vontade de vir. Não é verdade? Sou eu verdadeiro. Quem de nós na igreja já não veio num culto sem vontade de vir? Quantos irmãos não foram no culto? Porque diz assim, hoje não estava com vontade. Não foram, né? Mas eu digo lá na igreja, vem para o culto sem vontade. E outra, pastor, pegando esse leque que o senhor falou, eu sempre digo, né, quando a gente vai ministrar, quando a gente está na igreja ali, o culto, até quando a gente vai dirigir o culto começa de manhã. Certo. E às vezes, quando tem um dia tumultuado, um dia difícil, que tu pega algumas batalhas espirituais, tu chega no culto meio derrotado. Mas tem que ir. Cansado, fadigado, né? Sabe que tem canseiras que são espirituais, né? O povo confunde às vezes, né? O dia a dia do trabalho, mas tem canseira que é guerra espiritual. Daí nós voltamos para o desafio maior. Sim. É guerra espiritual. É os demônios querendo parar nós, é os demônios querendo fazer nós cair, desistir, pecar, errar. Então a maior guerra, todos os dias, como liderança pastoral, é guerra espiritual. Porque se o diabo consegue parar um pastor, se ele consegue parar um pastor, quantas pessoas que amam aquele pastor, quantas pessoas que respeitam aquele pastor, quantas pessoas que
se converteram através daquele pastor, né? Então, parando um líder, ele consegue parar muitas pessoas. Então, essa questão espiritual, que é diariamente, essa guerra espiritual, que a gente não vê, né? A gente não enxerga carnalmente, mas sente na carne, dorme bem. Por que as pessoas dormem bem e acordam mal? Né? Esses últimos dias, acho que uns 10 dias atrás, nós sentimos isso ali na igreja, sabe? Daqui a pouquinho veio uma irmã na igreja e disse, nossa, hoje eu me acordei tão cansada. Daqui a pouquinho veio um outro irmão, e aquele culto pesado, e a gente sentiu que era uma guerra espiritual, tá? Uma guerra espiritual. O que a gente tem que fazer nessa guerra espiritual? Porque aí há a diferença, né? Tem a guerra, nós temos que lutar. Sim. Não podemos se entregar, né? Se vem o desânimo, vem aquele peso, né? E eu não vou no culto, ou seja, eu não lutei aquela guerra. Mas se eu vou no culto, eu estou cansado, mas eu não vou dar um glória. Vai no culto, porque tu vai ouvir um louvor, alguém vai orar por você, você vai ouvir a palavra que é viva e eficaz, e você vai sair com certeza diferente do culto. Né? Quantas pessoas... Eu digo assim, pastor Júlio, que existem 4 formas de nós chegar. 4 formas. Libera mais uma para nós. Então vamos lá. Então. Existem 4 formas de chegar. Essa aí foi um pastor americano, me fugiu o nome dele agora, uns anos atrás. Ele fez uma corrida de 100 quilômetros. Ele correu essa corrida de 100 quilômetros. E depois dessa corrida ele fez um sermão, uma mensagem, e os bons do sermão dele é que você tem que chegar, custe o que custar, no seu destino. Ele disse que tem 4 formas de você chegar: voando, correndo, caminhando ou se arrastando. Eu digo lá na igreja, porque tem dia que a gente vem pro culto voando, né? Tem aquele culto que você não vê a hora, você já está em casa se arrumando e cantando e lendo Bíblia, e se deixar tá falando língua estranha, tem que dia que você está voando, né? Você não vê a hora do culto. Tem que dia que você está correndo, está animado, vamos lá. Tem que dia que você está caminhando, né? E tem aquele dia, filho, que você vai se arrastando para a igreja, né? Você vai e diz, como é que eu cheguei aqui? Chegou se arrastando. Então, dessas 4 formas de nós chegar, voando, correndo, caminhando ou se arrastando, não importa como eu vou chegar. O importante é que eu chegue. Não importa se eu vou voando, se eu vou correndo, se eu vou caminhando, se eu vou me arrastando. Porque sabe, eu falo para alguém que está se arrastando na fé, não pare. A nossa meta é avançar, é continuar. Acho que até foi nesse último congresso, né, pastor Felipe, que a gente botou o tema, né? Nossa meta é avançar. Né? Nossa meta é avançar. Não podemos parar. O inferno quer que nós parem. As portas do inferno se levantam, mas a igreja permanece. Para que as portas do inferno não prevaleçam. Porque eles vão tentar parar. A interpretação da palavra aí é corretíssima. Essa aí, e muitas pessoas não interpretam essa palavra nesse contexto, né? De que se Deus falou, né, nos orientou que as portas do inferno não prevalecerão, não quer dizer que não vai ter oposição. Pelo contrário, vai ter oposição. Certo. Né? E dentro desse contexto aí, eu também já tenho uma outra pergunta para o senhor, pastor. Está mais difícil achar hoje, dentro da igreja, o senhor que é pastor, lida com pessoas, como o senhor falou, né? Que se um pastor cai todo um projeto, cai toda uma igreja, cai pessoas que se espelham, né? Pessoas que seriam alcançadas por aquele pastor, enfim. Na sua visão, existe mais pessoas para batalha e não para guerra? Seria isso, então? Porque a batalha é diferente da guerra, né? Poucos querem vir para a guerra. Sim. Porque a guerra... linha de frente, tu disse. Isso. A linha de frente. Isso aí, quando eu, voltando ao meu testemunho lá, quando eu me converti assim, na igreja, de 100%, 90% queria ir para o missionário, né? Queria o campo. E isso aí foi com o tempo, foi se reduzindo, a ponto, não digo zero, porque sempre Deus levanta alguém, né? Mas isso aí foi fugindo no coração das pessoas. O desejo de ir, de estar na frente, né? A vontade de fazer para Deus mais e além. As pessoas estão ainda agarradas ao seu projeto, né? E se acomodam. Tá bom aqui, estou ajudando o pastor. Eu sei que tem chamado,
para pessoas que é para ajudar pastor. Senão a igreja ficaria vazia. Correto. Né? Hoje, no campo missionário, a gente tem duas lacunas. O trabalho com missão, né? A gente tem um departamento de missão Cristo para os povos, trabalho com missionários e a gente envia missionários para o campo, ajuda a manter através do departamento. Então nós temos duas lacunas em questão desse quesito aí, de ir para frente, de enfrentar a guerra, de ser um líder. Primeira lacuna é a falta de obreiros, falta de pessoas que queiram ir, né? Porque hoje assim a maioria está bem empregado, né? Tem a sua casa, está perto da sua família e não quer fazer a renúncia, não quer rasgar o seu projeto e aceitar o projeto de Deus. Então a falta de obreiro é uma grande lacuna na obra missionária hoje. Nós voltamos para o projeto. Voltamos para o projeto. A segunda lacuna é a obreiros despreparados. Porque na experiência que nós temos assim hoje, tem obreiros que eles são ótimos obreiros auxiliando um pastor. Ele é um obreiro excelente. É um obreiro humilde, um obreiro que prega. O pastor precisou, ele está à disposição. O pastor pede para ele fazer um ato fúnebre, ele vai lá, faz um ato fúnebre. Pede para ele orar numa casa, ele vai. Obreiros bons para auxiliar o pastor. E eu já vi obreiros assim, bons,